Então, bom dia, né? Sejam todos bem-vindos aqui nessa sala para a banca de defesa do Leandro. Primeiramente, aqui agradecer aos membros da banca, professora Angélica. Está ouvindo bem, professora? Professor Elton e professor Milton. Sejam bem-vindos aqui na sala. Professor Elton, escutando? Sim, escutando muito bem. Bom dia, professora Gisele, Leandro. Bom dia. Então, essa é a defesa 031 de 2021, né? Então, eu venho aqui em nome do Programa de Pós-Graduação em Design da Universidade Federal de Santa Catarina, né, dar abertura à defesa de tese de doutorado do aluno Leandro Lopes Pereira, com o título da pesquisa Toolkit para a Preparação de Oportunidade de Projeto, POP Toolkit. Essa banca está sendo composta pelo professor Milton Luiz Horne Vieira, da UFSC, membro interno, professor Elton Moura Níquel, da UDESC, né, atual coordenador do programa da UDESC, professora Angélica de Souza Galdino Ascioli, professora da UFPB e atuando no curso de pós-graduação na Universidade Federal de Pernambuco, também nosso membro externo, né? Então, Leandro, é uma ótima apresentação, você tem até 50 minutos. Bom dia, obrigado, professora Gisele. Os cumprimentos à banca, professores Milton, Elton e professora Angélica. É uma satisfação chegar até aqui esse momento, né? E também ter a presença aí, com o acompanhamento dos nossos convidados aí que estão no chat. Sintam-se à vontade, tá bom? Bem, então, como foi falado pela professora Gisele, o trabalho é intitulado Toolkit para a Preparação da Oportunidade de Projeto, chamado POP Toolkit, orientado pela professora Gisele, né, Gisele Merino. Esse trabalho, então, ele resulta de um percurso acadêmico, né, que teve início na minha docência, no início da docência, em 2004, quando eu comecei a trabalhar com disciplinas de projeto. Em seguida fiz um mestrado em engenharia de produção na UFSM, depois prestei concurso para a UFPB em 2010, e desde então eu venho trabalhando especialmente com disciplinas de projeto, né? E em 2015 tive a oportunidade de conhecer o trabalho dos professores Eugênio e Gisele Merino, e de lá para cá fizemos algumas parcerias, né, com disciplinas, participação em bancas, eventos, workshops, e depois, no ano seguinte, em 2016, eu tive a oportunidade de fazer uma visita técnica ao NGD, né, com o objetivo já de prospectar possibilidades de doutorado, mais parcerias. E também, naquela ocasião, eu tive a oportunidade de fazer uma visita na National University of Singapore, lá em Singapura, também com essa mesma ideia, assim, de prospectar parcerias. Em 2018, iniciei, então, o doutorado, porque nessas aproximações, né, a gente começou a pensar melhor nessa possibilidade, no projeto, e nesse caminho, já no doutorado, tivemos aí oportunidades de pesquisa, dentro da área na linha de design e tecnologia, gestão de design e tecnologia, e com oportunidade de aprendizado nas disciplinas, produção científica, interações com colegas e professores do programa, e com especial interesse pela atividade projetual, né, de design realizada por equipes. Também tive a oportunidade de realizar um estágio docência, acompanhando o professor Merino na disciplina de projeto de embalagens. Foi bem interessante, também já tinha esse objetivo de trabalhar com a tese. Então, a motivação para o tema resulta justamente desse percurso, né, da minha formação acadêmica em design, atuação como docente, o programa de pós-graduação em design da UFSC, que tem a linha de gestão em design, e o próprio NGD, né, com a sua expertise e produção na área. Essa apresentação, então, está estruturada com introdução, fundamentação teórica, procedimentos metodológicos, apresentação dos resultados, conclusão e as referências.
Então, como introdução, na contextualização, a gente destaca aqui que o processo de design ele se alimenta aí de uma entrada, né? Sempre se considera isso. Existe uma entrada, passa por um processo e tem como resultado uma saída que, nos termos de design, isso é problema e solução, sendo que aqui se destaca a questão de problemas mal definidos, né? Problemas complexos. E dessa forma, né, entendemos que o processo de design cria o alinhamento desejado e, por consequência, a solução que é pretendida para o projeto. Também, da mesma forma, o processo de design, para isso, né, se utiliza de métodos, ferramentas e técnicas para o desenvolvimento de produtos e serviços, solução de problemas, geração de oportunidades, experiências e inovação. A academia, por sua vez, trabalha com a formação dos profissionais, no caso dos designers, e desenvolve, experimenta, aplica, ensina métodos, ferramentas e técnicas e também as disciplinas complementares para isso. Como interseção aí desses dois pontos, tem-se a compreensão do processo de design, o desenvolvimento de habilidades e competências por meio da prática projetual, o trabalho em equipe, a gestão de design e a visão sistêmica. Então, são pontos que consideramos importantes. Como problemática, partimos do entendimento de que a decisão do designer vai desde a escolha do problema a ser solucionado até a forma como se dará a solução. E também que as fases que antecedem o projeto são normalmente mais burocráticas devido ao volume de informações que contém. E a partir disso, então, trazemos algumas questões como problematização, né? Primeiro, quais são os fatores essenciais para os resultados do processo de design, como considerar as especificidades e a influência do contexto ambiente de projeto para os resultados, como oferecer às equipes de projeto subsídios para a tomada de decisão, sobre a viabilidade de demandas e oportunidades, como promover o envolvimento e a participação dos membros durante todo o processo de design em equipe, por fim, como a gestão do design pode contribuir para o aproveitamento efetivo das informações na fase de pré-desenvolvimento do processo de design. Então, como pressupostos, nós entendemos que reunir esses elementos considerados importantes, né, como os stakeholders, que são os envolvidos interessados, o contexto de projeto e a demanda, tendo a gestão de design como agente desse processo, contribui para a melhor compreensão e tratamento da oportunidade. Então, como objetivo geral, propor um conjunto de ferramentas, chamado Toolkit, que auxilie as equipes de design durante a fase de pré-desenvolvimento no tratamento da demanda, para que seja convertida em uma oportunidade de projeto, com objetivos específicos, compreender os temas norteadores relacionados ao processo de design, com ênfase ao contexto acadêmico, levantar dados da literatura e de campo que permitam a construção de conhecimentos sobre os fatores envolvidos no processo projetual de design e oportunidades de intervenção. Também identificar elementos estruturantes para a proposição de um conjunto de ferramentas direcionado ao contexto acadêmico. Como justificativa, nós tivemos inicialmente percepções e inquietações nesse percurso, né, na atuação com disciplinas de projeto, e também envolvendo pesquisa sobre os temas, né, de gestão de design, equipe de projeto e atividade projetual. A partir disso, fizemos um levantamento prévio, né, um diagnóstico, para entender se essas percepções são reais, e aí isso foi confirmado, né, o que nos deu segurança para seguir com a pesquisa. Isso ocorreu numa disciplina de projeto de embalagens. Também foram feitos estudos iniciais, levantamentos com artigos científicos, né, pesquisa sistemática. Naquele momento, em 2018, foi mais concentrado para o desempenho de equipes. Isso foi feito também para qualificação em teses e dissertações, não sendo encontrados trabalhos diretamente relacionados ao tema. Depois, na sequência, com um melhor enquadramento desse processo, concentrando mais na questão da oportunidade, mas não deixando de contemplar as equipes, os levantamentos seguintes também
identificaram algumas aderências, né, alguns trabalhos, mas não diretamente similares, né, relacionados ao mesmos objetivos. Também em teses e dissertações. Então, como delimitação, né, o tema é gestão do processo de design, a delimitação e também, dentro disso, o trabalho em equipe e a fase de pré-desenvolvimento. Delimitação temporal, então, para a execução do trabalho foi de 2019 para cá, né, até esse momento. Não houve delimitação temporal para a pesquisa bibliográfica em livros, mas quanto a teses, dissertações e artigos, foi delimitado a 10 anos. A delimitação geográfica inicial era para o estado de Santa Catarina, mas em razão da pandemia, isso foi repensado e foi aberto a online, né? A pesquisa online, e isso permitiu uma maior amplitude aí um maior alcance da pesquisa. A pesquisa está vinculada ao núcleo de gestão de design e com isso tem o suporte da equipe e da infraestrutura. Como caracterização, é uma pesquisa de natureza aplicada, com processos investigativos experimentais, objetivos exploratórios, abordagens quali e quantitativa, instrumentos de pesquisa, ferramentas e técnicas foram aplicados e a pesquisa toda está dividida em 3 grandes fases. Na fundamentação teórica, para a composição, né, dessa fundamentação, nós definimos alguns critérios norteadores, sendo, entre eles, né, a aderência com o programa de pós-graduação, com o laboratório de pesquisa, né, e o grupo de pesquisa, e também com o objeto de pesquisa e seu contexto. Então, com base nisso, foram definidos esses 3 temas: o projeto e o processo de design no contexto acadêmico, o trabalho em equipe e a gestão de design. Para o primeiro tema, então, nós pesquisamos aí os históricos, né, como essa área se desenvolveu ao longo do tempo, para contextualizar isso, a importância da Bauhaus nesse percurso, né, e como ela influencia as escolas até hoje, a própria evolução dos métodos de design até os atuais, com ênfase ao design centrado no usuário. Por fim, as características, né, e atribuições dos designers e seu papel na sociedade, né, a forma de ver e pensar dos designers promovida especialmente pelo design thinking. O trabalho em equipe, que é o segundo tema, nós vimos aí os grupos de trabalho, como é que eles se configuram, os fatores que influenciam, né, aspectos sociais, culturais, demográficos, os indivíduos, equipes e grupos, os conflitos que ocorrem a partir dessas interações, trocas de experiência, conhecimento, e também um destaque, a diferença entre o design feito por equipes e o design feito por uma pessoa. A influência das variáveis ambientais no comportamento humano também foi contemplado, e a importância e a influência das características individuais para a formação das equipes. Esse é um ponto que a gente destaca aqui especialmente. A gestão do design também, da mesma forma, foi apresentado aí seu histórico, né, como é que houve esse percurso, o que influenciou para como ela se configura. Também contemplamos a gestão da informação, a comunicação, as pessoas, a importância da informação e comunicação para a gestão do design. A gestão do design na atualidade, então, como é que ela está hoje, estratégias organizacionais, a influência do design, a inovação como resultado e sua importância estratégica. Quanto aos procedimentos metodológicos, então, como eu falei, a pesquisa está dividida em 3 grandes fases, né, sendo a primeira levantamentos, a segunda desenvolvimento do toolkit, a terceira apresentação do toolkit e seus resultados. Então, como levantamentos, tivemos levantamentos bibliográficos, feitos a partir de livros, artigos, teses, dissertações e outras fontes, e os levantamentos a campo se deram com discentes e docentes, né? A estrutura do formulário foi a mesma, tendo como especificidade somente o perfil, né, que era desejado. Na fase 2, tivemos aí como tivemos 2 etapas, né, sendo a primeira a definição de um mapa para os elementos estruturantes feitos a partir dos levantamentos, e
a partir desse mapa, então, um quadro de levantamento, um quadro de elementos desses resultados que interessaria realmente para o toolkit, né? E a construção, que é a etapa 2, seguiu 7 passos. E esses 7 passos são ponto de partida, princípios e conceitos estruturantes, componentes, ferramentas selecionadas, linguagem, recursos utilizados e projeto gráfico. Já na fase 3, então, são apresentados os detalhamentos desse toolkit, as suas dimensões, elementos e funcionalidades, e também a demonstração de uso, né, das formas que ele permite ser utilizado, que nós vamos ver mais adiante. Como síntese da pesquisa, então, a partir de um problema inicial, que são aquelas inquietações que eu comentei, foram definidos objetivos, caracterização geral da pesquisa e a sequência dessas 3 fases, que resulta no toolkit. Então, como resultados, na etapa 1, então, esse levantamento bibliográfico é o que compõe a própria fundamentação teórica, que já foi comentada, né? Mas só para resgatar aqui, então, o processo de design e contexto acadêmico, as equipes, né, de projeto, como elas se organizam, e a gestão como administração para tomada de decisões, gerenciamento, coordenação de atividades, pessoas, recursos, desempenho, objetivos, entre outros fatores. Isso faz parte dos estudos, levantamentos. E aí, como a partir disso, né, foram identificados como lacuna de conhecimento o desenvolvimento e aplicação de ferramentas complementares aos métodos e modelos de gestão, especificamente a fase de pré-desenvolvimento, e a forma como essas informações coletadas são tratadas, selecionadas e utilizadas em fases posteriores. Então, para isso foi dada especial atenção. Nos levantamentos a campo, primeiramente com relação aos discentes, o destaque aqui que deve ser feito é que o interesse de público era um dos níveis mais avançados, né? Então, no último ano do curso. E aí isso foi conseguido com 51,9% dos participantes. Outro destaque aqui que foi perguntado para eles com o que eles se identificavam, né, com perfil. E eles se identificam mais como executores, em segundo lugar como, primeiro lugar como planejador, segundo lugar executor, depois gestor. E foram apontados alguns outros perfis aí. Também foi perguntado como eles se organizam nas fases iniciais, e essa organização se dá por divisão de tarefas ou sem divisão de tarefas, é feito planejamento a partir de cronograma, também houve relatos de reuniões, definição de escopo, escolha de método, e isso nos interessou examinar, entender, né, de que forma, se havia alguma predominância nesse comportamento ou não. Também foi perguntado sobre desafios nessa fase foi perguntado sobre as 3 fases, mas o destaque aqui é do pré-desenvolvimento. Então, foram apontados desafios como desafiadores, né, a fase de levantamentos e a questão da equipe. Isso confirma o que a gente já vinha suspeitando, né? Também, esse quadro aqui ficou interessante porque ele faz uma comparação dos diferentes itens de projeto, para a gente entender quais são as dificuldades, né? Como é que se apresentam essas dificuldades aí. E a fase que nos interessa é essa, e foi confirmada que há dificuldade, né, predominante com relação a esse aspecto. Os alunos apontaram aqui na fase mais avançada, isso aqui se refere a uma dificuldade mais técnica, né? Outro ponto de destaque é a influência do espaço físico, que foi questionado, e eles confirmaram que o espaço físico influencia para os resultados do projeto, especialmente com relação à organização e infraestrutura. Também foi apontado a questão de ergonomia, desempenho e relacionamento da equipe. Foi pedido para que os respondentes apontassem uma palavra que definisse aí o trabalho em equipe, e aqui nós temos esses destaques, né? União, planejamento, comunicação, divergências, estresse, diálogo
a gente queria saber um pouco mais sobre isso. Com relação aos discentes, então a estrutura é a mesma, sendo que aqui o interesse era saber, era consultar docentes experientes com o projeto, né? Então, temos aqui docentes com 5 a 10 anos, 50%, e mais de 10 anos, 41% dos respondentes. Eles também se assemelham aí à percepção dos estudantes, né, quanto ao perfil de executor e planejador, e apontaram aí outros como observador, comunicador, especialista, passivo e outros sem sugestões. Outra confirmação entre docentes e discentes é a percepção desses desafios, né, na fase de pré-desenvolvimento. Então, a equipe foi apontada como dificuldade e também os levantamentos. Da mesma forma, esse gráfico apresenta semelhança com os resultados dos discentes, porém, os docentes percebem maior dificuldade nas fases finais, sendo que essa região que nos interessa também houve uma predominância ainda maior de ter dificuldade, né, nessas fases iniciais, e a gente infere, né, a partir desses resultados que uma condução apropriada nessa fase inicial vai facilitar o trabalho na sequência. Esse foi o entendimento da pesquisa como um todo, né? Da mesma forma, a questão do espaço físico, né, a influência do espaço físico para os resultados do projeto. Como palavra, nuvem de palavras, também o destaque maior aqui foi de colaboração, no entendimento dos docentes. Mas houve também dificuldade, soma, tolerância, flexibilidade, comprometimento, interação, palavras que consideramos interessantes. A partir, então, desses levantamentos, foi elaborado esse mapa chamado de mapa de elementos estruturantes, então, que são os destaques do que a gente conseguiu levantar, né? E para isso, então, eles foram identificados aqui por cor, sendo o que se refere da literatura, de levantamentos a campo e das lacunas e oportunidades percebidas. Então, isso aqui também facilitou a nossa compreensão do que é possível pela cor. Aqui, visualmente, já dá para perceber, né? As oportunidades de intervenção e as relações entre esses pontos, né? Alguns são oportunidades, mas vêm da literatura, outros são dos levantamentos a campo, enfim. Isso nos ajudou bastante também a entender melhor essas questões. A partir do mapa, então, foi montado um quadro, que aí sim a gente extrai exatamente o que nos interessa desenvolver como produto da pesquisa, agrupados na mesma forma, né, com informação, comunicação, stakeholders e contexto de projeto, com alguns destaques aqui que esses elementos, alguns foram considerados básicos e outros desejáveis, né? Então vamos destacar aqui alguns: favorecer a elaboração do briefing, facilitar monitoramento e controle, ser expansivo, né, ter desdobramentos, promover a articulação entre os stakeholders, manter a frequência na comunicação, promover a transparência na comunicação, mapear as pessoas envolvidas e interessadas, apoiar o trabalho e a dinâmica da equipe de projeto, ser integrador, né, e, por fim, aqui, identificar a origem de oportunidades e demandas, ter clareza sobre a natureza, objetivos e impactos dessa demanda, conhecer o ambiente, infraestrutura e recursos, ser aplicável a diferentes métodos, ferramentas e técnicas de projeto, isso é considerado desafiador, mas foi definido como básico, e considerar as restrições para o desenvolvimento do projeto. Os passos, então, para o desenvolvimento do toolkit a partir desses elementos estruturantes, que foram os 7 passos, eu vou comentar aqui cada um que resultam na construção do próprio toolkit. Primeiro, então, como ponto de partida, o GODIP foi a referência utilizada, né? Aí por questões, pelo fato de ter sido desenvolvido pela professora Gisele, que é minha orientadora, por ele ser difundido
o seu uso acadêmico. Nós tivemos as experiências anteriores aqui na UFPB, e tem sido muito proveitoso utilizar, então entendemos que seria ótimo aproveitar dessa forma. E aí ele está vinculado, então, à etapa -1, que é de oportunidades, né? Então, o toolkit em relação ao GODIP ficaria nessa região de intervenção. Como conceitos, princípios e conceitos também, que nós utilizamos para construção desse toolkit, utilizamos o 5W2H, né, que são aquelas perguntas iniciais, super objetivas e que nos dão uma compreensão bem completa do que deve ser feito, né? Então, é o que, quem, onde, quando, como, por quê e quanto, né? Então, essas são perguntas genéricas, e a gente parte desse entendimento aqui, que isso contribui para a elaboração do toolkit. Outro ponto é a utilização de um framework. Os fluxogramas, né, são tidos como um modo prático, rápido e dinâmico, né, de orientar a equipe, no caso os usuários do toolkit, para a obtenção de informações e condução do projeto. E também foram utilizados os cards, que são meios, né, de comunicação e orientação bastante difundidos, cada vez mais, né? Então é uma linguagem bastante familiar, que torna isso mais prático, objetivo, dinâmico, interativo nesses determinados processos, né? Também os processos de gamificação utilizam bastante os cards, então é muito familiar aos designers atualmente. A estrutura do toolkit, então, partindo do 5W2H, nós tivemos aí como as dimensões definidas, né? A primeira, demanda, que é o que, depois a segunda, contexto de projeto, que é o onde, os stakeholders, que é o quem, a terceira dimensão, na quarta, os métodos e abordagens, no como, e a duração, que é o quando, né? Na quinta. Por fim, então o processo todo conclui-se com a definição dessa oportunidade, né? A preparação como resultado desse processo, que é essa seta aqui que indica a continuidade e o início do projeto de fato. Entre as ferramentas que foram então selecionadas como suporte a esse conjunto, né, que é o toolkit, foram, para cada uma dessas dimensões, foram definidas as ferramentas que favoreceriam esse uso, né, e dariam as respostas necessárias para a condução do projeto. Então, elas vão ser apresentadas a seguir, então eu não vou entrar aqui em cada uma, né, mas a importância aqui é que elas foram selecionadas de acordo com as dimensões, oferecendo subsídios para complementação de informações, tomada de decisão, tratamento da demanda. Outro ponto é que algumas são consideradas básicas e outras opcionais. Como linguagem também é outro ponto importante, a gente entende que ela deve ser acessível e familiar aos métodos e abordagens da atualidade, principalmente. Como linguagem verbal, ela deve ser objetiva, conduzir e estimular a equipe por meio de questionamentos a partir de uma demanda apresentada. Devem ser solicitadas respostas curtas durante a aplicação. Como linguagem visual, também deve ser simples, com padronização de elementos de fácil reconhecimento, para facilitar a localização e identificação no espaço. O framework, então, né, como recursos utilizados, são recursos analógicos e digitais. Esse framework, na versão física, impressa, formato A3 ou A4, né, que torna bem prático, e para ser utilizado de forma dinâmica pela equipe num curto espaço de tempo. Isso é um outro ponto importante, nas primeiras horas do projeto, não é durante todo o projeto. É para subsidiar a condução do projeto. Os cards, então, foram divididos em tool cards, que são das ferramentas, e os note cards. Esses note cards são de anotações, e também o último, que é o pop card, ele é um card que reúne, né, resume as informações coletadas produzidas pelo toolkit.
Esse é um material também de uso livre, rápido, de baixo custo, sem necessidade de reutilização em diferentes projetos, porque ele é para ser rabiscado mesmo e não precisa ser reaproveitado. Permite anotações, por notas adesivas, destaques, outras formas, e tanto nos cards como no próprio framework. Entre os recursos digitais, na verdade, são os mesmos que os analógicos, né? Só muda o formato. E então nós temos aqui os arquivos disponibilizados em formato PDF, e esses arquivos vão ser acessados por meio de links ou QR Codes, né? Os QR Codes são esses códigos de acesso rápido, que podem ser lidos por celular e de forma muito fácil, né? E rápida. O PDF também é um ponto importante porque permite o preenchimento de caracteres para registro das informações no próprio dispositivo. E uma vez acessado, o material pode ser salvo, compartilhado e utilizado livremente pela equipe, inclusive sendo inserido em plataformas de gerenciamento de projetos, arquivos de apresentação, da forma que a equipe, que for mais familiar à equipe ou mais prático, né? No projeto gráfico, então a gente apresenta aqui características, atributos, componentes, incluindo conceito, elementos gráficos, paleta de cores, composição visual, peças gráficas e a legibilidade. Então, como conceito, nós entendemos que a lupa era um ícone importante nesse processo, que é de busca, de investigação, e também uma seta circular que representa esse movimento, né, de busca pelas informações para poder dar início ao projeto. Da união dos dois, então, houve a criação desse ícone, que é uma lupa com a seta circular. E isso gerou, então, a própria marca proposta para o Toolkit. Aqui está o nome dele, a sigla, né? E vai ser conhecido como Pop Toolkit, a partir de então. Também nos elementos gráficos, a tipografia foi considerado a mais simples possível, essa com características de stamp, né, de carimbo, sem serifa, para ter facilidade de ampliação, redução, impressão também, para não perder legibilidade, isso é um ponto importante. E ele está estruturado de forma a ser bem legível. Entre outros elementos gráficos, então, tem o próprio ícone, já apresentado, os conectores do fluxograma, retângulos, símbolo de, né, exclamação com triângulo, e uma seta, um ícone, né, de seta, que dá a partida para o projeto. A composição, então, como já mostrado, é circular, né, e que também se identifica com o GODP nessa circulação, mas ele tem características lineares, né, então ele vai andando em sequência, mas numa disposição circular. Isso estava lá nos elementos estruturantes. Paleta de cores, inicialmente partiu das cores da primeira fase do GODP, mas depois nós vimos que era necessário também acrescentar outras cores para diferenciar essas dimensões, né? E para haver uma melhor setorização do fluxograma. Aí aqui as primeiras versões que foram refinadas, né? Processo de refinamento, testes de tamanho, escala de QR Codes. Esse aqui foi a primeira versão e ela foi evoluindo até chegar na que nós temos como proposta, né, que é essa aqui. Então a gente consegue observar essa setorização aqui, né, de acordo com as dimensões. Isso facilita a compreensão. Então ele tem muitos elementos reunidos, mas ao analisar cada um a gente vê que é fácil se localizar. Os toolcards, então, foram configurados, né, como informações, tem a identificação do nome da ferramenta, a identificação da ferramenta para o toolkit, a forma de aplicação, se é básica ou complementar, os procedimentos para essa aplicação, os resultados, né, que serão obtidos a partir dessa aplicação, a fonte da ferramenta original, então, para todas as ferramentas, né, foi dada a fonte,
e a dimensão a que se refere. Então, identifica pela cor, e aqui ainda tem o nome, caso usuários iniciantes não estejam familiarizados. Os notecards também têm essas características, só que diferem pela borda, né? Porque eles têm outra função, que é a função de anotação mesmo, então eles precisavam ser diferenciados. Só tem um por dimensão, né? Aí segue a mesma lógica, né? Aí, no caso aqui, com perguntas. Na versão impressa, ele pode ser anotado no próprio cartão, e nas digitais pode ser digitado. Então, por fim, né, o último card é o Pop Card, e ele reúne, então, todos os resultados, né, de forma que, por meio de perguntas, a equipe vai preenchendo aqui, e ela consegue ter um extrato bem sintético dessa fase inicial. Isso já serve como orientação para o projeto, e sempre que ocorre aquelas dúvidas, né, tal coisa, o que é, consultando o Toolcard, o Popcard já fica fácil de entender e saber onde buscar informação, porque aí tem a localização também de cada dimensão referente à pergunta. Então, a ideia é justamente facilitar o processo para a equipe. Em seguida, também compõe o projeto gráfico o manual. É um manual simples, né, mas ele é importante que seja dessa forma. E esse manual, então, apresenta aqui os itens que compõem a apresentação do toolkit, os objetivos, depois vem as orientações de uso, né, as formas de uso, como ele funciona, a identificação, e aqui, do outro lado, está de cabeça para baixo, depois vocês vão entender por quê, mas aqui prevê, então, a identificação do projeto e da própria equipe. Então, ele foi configurado dessa forma, para ser dobrado. Isso aqui é um protótipo, foram feitos alguns protótipos, né? E então ele foi pensado para ser prático de uso, assim. Então, ao abrir, a equipe já tem as informações iniciais, aqui as orientações, e o toolkit fica dentro. Então ele é frente e verso, prático para ser utilizado. E tem um detalhe, né? Como ele é de uso rápido, os cards que vêm dentro dele, né? Aqui já tem um exemplo que foi aplicado, eles são guardados aqui dentro, para arquivamento, né? Para guardar com material de projeto, e utilizando um clipezinho mesmo, porque esse é o objetivo, né? Trabalhar com o que a equipe tem sem criar dificuldades, e sim facilitar o trabalho da equipe. E aí tem um processo mostrado aqui. Na terceira fase, então, vai ser aqui apresentado o detalhamento. E a demonstração de uso. Detalhamento, então, isso aqui são todos os itens que compõem o toolkit. Já foram mostrados. Na primeira dimensão, então, como é que ocorre, né? São feitas perguntas. Aqui, por exemplo, se a demanda é nova, se ela é recorrente, e conforme a resposta, né, que é dada, a equipe vai sendo conduzida para a utilização de ferramentas que vão subsidiar informações, até o caso de considerar a rejeição da demanda, se no caso a natureza não for clara, né, se essa demanda não tiver bem definida no sentido quanto à clareza do que se pretende, ela pode ser rejeitada, mas para auxiliar nessa clareza, temos ferramentas, né? Então, se ainda assim, com a aplicação das ferramentas, isso não estiver tão claro, a equipe pode rejeitar a demanda já no início e não despender mais tempo para essa situação. E se estiver clara, a gente já avança aqui para o Notecard, faz as anotações, né? Aqui tem os toolcards envolvidos nessa dimensão. Na dimensão 2, o processo é o mesmo, sendo que aqui se refere ao contexto de projeto, né? Compreensão da origem da demanda, como é que
esse contexto se apresenta, e da mesma forma, se aqui já começa a análise de viabilidade, né? Se for considerado inviável, a demanda pode ser rejeitada, né? Então, uma vez passado esse processo, aí avança para a dimensão 3. Na dimensão 3 é tratado, então, que são os stakeholders. Um destaque aqui é o diagrama de Venn, que reúne esses stakeholders e consegue apresentar aqui interseções de interesses, né, entre eles e os interesses individuais. Então, fica mais claro para a equipe saber e considerar as expectativas de cada um desses stakeholders. Então, aqui tem uma série de ferramentas, né, e delas nem todas são básicas, né. Aqui, por exemplo, tem ferramentas complementares. E também conclui-se essa dimensão com o Notecard 3. Depois, a dimensão 4 trata do como, que são os métodos. É perguntado se é possível indicar um método. Por vezes, isso já se sabe de início, por vezes isso tem que ser descoberto. Então, a equipe tem, se não for possível ainda indicar um método, é dada uma orientação, uso de ferramentas para isso, até que se consiga, né, indicar um método, e depois também a abordagem, sendo que essas abordagens são vinculadas à natureza do projeto. São algumas sugeridas aqui, mas a equipe pode utilizar a que achar mais conveniente. Depois também é definido a questão do gerenciamento, né, perguntado como é que o projeto vai ser gerenciado, aí pede para planejar o monitoramento, controle e a forma de avaliação. Também o Notecard reúne essas questões, né. Depois, a quinta dimensão, que é o quando, se refere à duração do projeto, e aí é perguntado se é possível estabelecer um prazo. Se não for possível, aí deve ser estimado de alguma forma, né, é orientado aqui de que formas, quais são as informações necessárias para isso, com a aplicação de ferramenta, até que isso seja possível indicar. Então, esse processo aqui é mais curto, porque trata de uma estimativa de tempo, ainda não se refere a cálculo de tempo, né, e sim uma estimativa. E aí o processo, então, se encerra com a aplicação do PopCard. E aí, como já foi comentado, seguem as perguntas, é respondido, e assim vai. Após essas definições, né, foi feita uma avaliação aí por meio de uma análise SWOT desse resultado, né, e foram vistas como forças, né, facilidade de uso, usabilidade, uso dinâmico, de ser adaptável, de baixo custo, compatibilidade em diferentes métodos e ferramentas, flexibilidade, liberdade de uso, a versatilidade também de formatos, né, tanto digital como impresso. Como fraqueza, foi apontado a possibilidade de ser visto como complexo, inicialmente, né? Depois de compreendido, se vê que não é complexo, é só uma questão de percepção. Como oportunidades também a combinação e adição de outras ferramentas, isso é possível. Por exemplo, combinação com o Canvas e Briefing, que é bastante utilizado nessas fases iniciais. Como ameaça, a questão da hospedagem dos arquivos, né, que precisa ser, é um ponto a ser resolvido. Para a tese foi feita no Google Drive, mas para uma forma definitiva precisa ser um servidor. E o tempo de aplicação, que pode ser mal gerenciado pela equipe. Esse é um ponto que compete à equipe. Com base nisso também, nós avaliamos então as relações, né, no contexto acadêmico de mercado. A gente entende que é uma contribuição educativa para os futuros profissionais. Como principais pontos também a prática acessível, né, forma de ser tratado, identificar, preparar a oportunidade, com as informações relacionadas à fase de pré-desenvolvimento. A linguagem utilizada é um outro ponto importante, a versatilidade, como já foi dito, e essa possibilidade de adaptar a diferentes plataformas e, né, de gerenciamento, que é um ponto interessante.
A relação com a fundamentação teórica também, ela favoreceu bastante para essas definições e descobertas, né? As conexões entre teoria e prática foram bastante importantes. Aqui, então, nós temos uma exemplificação de uso. Eu vou colocar o link aqui. Um vídeo de demonstração. Essa é a demonstração do uso analógico. A gente pode ver que ele vai ser rabiscado, manuseado. Uso de post-it, que é o que as equipes já costumam fazer, né? Então, uma preocupação era ter justamente essa familiaridade com as formas de uso. Esse processo foi aplicado com o trabalho de uma aluna do curso, que foi minha aluna de projeto. Eu peguei os resultados já produzidos por ela e apliquei como forma de simular, não foi um experimento, né? Foi só para exemplificar o uso, né? E aí foi legal porque deu para perceber que funciona, né, da forma como foi pensado. Anotações no material impresso. A ideia é essa mesmo, que ele seja rabiscado e manuseado da forma que a equipe achar melhor. Então, essa foi a demonstração do uso analógico, né? Deixa eu interromper aqui. Na sequência, nós temos uma exemplificação do uso digital, que aqui não foi feito vídeo, mas foi usada uma plataforma, que no caso aqui foi Miro, onde esses elementos todos foram colocados. Esse trabalho é um outro trabalho desenvolvido por outras duas alunas no projeto, e da mesma forma, sendo que aqui a liberdade ainda é até maior, né, na versão digital, porque a disposição dos arquivos, o legal é que pode ficar tudo reunido, como foi feito aqui, né, na mesma página, fazendo conexões e anotações, e links, o uso de links também para as informações. Esse é um ponto que o digital favorece muito. E, por fim, a exemplificação do uso híbrido, é outra forma de uso, né, que mescla o digital com o físico. Esse nos interessou bastante porque dá mais versatilidade e liberdade para a própria equipe. Então, vai ser demonstrado o segundo vídeo aqui. Então, uma vez impresso, o fluxograma ele pode ser colocado sobre a mesa, aí é possível acessar o manual digitalmente, fazer a consulta. E aí acessar as ferramentas digitalmente, isso é um outro ponto favorável, né? Não precisa o material ser impresso, né? A impressão é uma questão de opção, e a ideia é que seja um facilitador, né? E aí utilizando os QR Codes. Outro ponto aqui é a interação com o PDF, é possível preencher e fazer essas marcações, isso é uma configuração do arquivo, não é programação, que é outra coisa que nós esperávamos, né? Não ser complexo para executar. O PDF permite essas facilidades. Então, temos aí as demonstrações de uso. E como conclusão do trabalho, agora sim, entendemos, né, que essa prática projetual de design envolve diferentes fases, etapas, processos, procedimentos,
As disciplinas de projeto desenvolvem habilidades e competências com maior flexibilidade e espaço para experimentação, isso é um ponto positivo no processo de formação. Os procedimentos adotados buscaram investigar as dificuldades com a prática do projeto, no contexto acadêmico. Os levantamentos apresentados apontaram para a relevância dessa temática e oportunidades de intervenção. O uso de modelos visuais é valorizado na área de design, isso é um ponto positivo também, especialmente numa fase estruturada por dados e informações. Né? Isso quanto mais visual puder ser, mais fácil para a equipe trabalhar. O POP Toolkit, então, oferece condições para o registro objetivo e flexível das informações essenciais do projeto. O envolvimento e a motivação da equipe também foi possível por meio de quando a gente considera as suas expectativas. Esse é um ponto que também nos preocupou bastante. As restrições impostas pela Covid foram uma limitação no decorrer do projeto, porque nós tínhamos ideias de investigar com mais profundidade, e isso não foi possível lá no início, fizemos as investigações iniciais, depois teve que ser online, o ideal é que fosse em loco, né? E também, a partir disso, se entende que o trabalho deve ser continuado para poder aprimorar mais e ter certeza de algumas questões funcionais, né, e da percepção dos usuários. Pretende-se também investigar com maior profundidade os usos dessas plataformas digitais de gerenciamento e de que forma o Toolkit pode dialogar com isso. Como referências, tivemos 59, entre livros e relatórios, 59 artigos, incluindo o ProKnow, 77 artigos, 7 dissertações e teses, e 4 sites consultados. Por fim, agradeço a paciência de todos, a minha orientadora, a professora Gisele, a banca que está aqui disponível para avaliar esse trabalho, e depois seguimos os agradecimentos e também a presença de quem está aqui prestigiando. Muito obrigado. Muito obrigada, Leandro, parabéns aí no teu tempo, né? Conseguimos, era muita coisa aí para trazer para a gente, e foi muito boa a tua apresentação. Então, eu convido agora os membros da banca, professora Angélica, professor Elton, professor Milton vai estar somente no áudio, né? Ah, tá aí. Que bom te ver, Miltinho. Então, obrigada aí à banca, né? Leandro, acho que tu podes deixar a tua apresentação na primeiro slide, tá? Por favor, que eu vou precisar tirar um print para enviar para o Daniel. Então, sem delongas, eu vou, né, já agradecendo todos vocês, né, nesse dia 14 aqui, quase retinha de final de ano, todo mundo já com seus compromissos, agradecer pelo carinho, né, de aceitarem o convite, de ler o trabalho do Leandro, professor Elton, que está aqui hoje, né, com mais um membro externo, professor Milton, professora Angélica, que estiveram na qualificação, muito obrigada. E então, começamos pela professora Angélica, pode ser? Fique à vontade aí para tecer seus comentários. Bom dia, vocês me ouvem bem? Saudade das defesas presenciais. Espero que nós, né, voltemos o quanto antes. Bom dia a todos e a todas. Né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né, do Leandro e da Gisele em participar. Tive a oportunidade de estar na banca de qualificação do Leandro, né? E é um prazer estar aqui, né, junto com vocês novamente. Queria, na sequência, já parabenizar o Leandro pela apresentação, né, pelo trabalho, né, um extenso trabalho, né, bem extenso, mas um trabalho muito bom, Leandro. Queria já agradecer, já agradeci, mas parabenizar mais uma vez, né. Na verdade, assim, quando a gente está lendo, e principalmente quando a gente é professor de projeto, como a gente se identifica, né? Com todos aqueles problemas, com as oportunidades, com as queixas, né? Então, assim, é como se estivesse realmente relatando a nossa rotina, né, de sala de aula. E eu tenho certeza que o fruto desse trabalho, né, os frutos desse trabalho
vão ser muito bem, né, aplicados na tua rotina de trabalho e na nossa, né, não na sua apenas, mas na nossa enquanto professores de projeto, tá? Então, parabéns pelo tema relevante e parabéns pelo trabalho. Na verdade, eu tenho pouquíssimas observações, né? E eu sei que a gente está aqui para contribuir com o teu trabalho, mas eu tenho poucas observações, porque o trabalho está muito bom, muito bem escrito, né? E também tive a oportunidade, como eu já falei, de estar na tua banca de qualificação, então os aspectos mais estruturais, os aspectos mais que a gente propõe mais, a gente tratou disso na tua qualificação, né? Já começo falando em relação aos teus objetivos, que claramente foram alcançados, né? Então, a gente não tem nem o que discutir a respeito deles, né? Você, de fato, cumpriu todos os teus objetivos, os objetivos propostos. Como eu te falei, as minhas observações, elas são muito pontuais, mas apenas 3 pontos que eu queria tirar dúvida e também sugerir, tá? E, claro, fica a critério seu com a sua orientadora. Em relação à metodologia, primeiro eu também queria já ressaltar, já falei em relação à qualidade do teu texto, mas principalmente, não principalmente, mas também a qualidade visual, né? As imagens, os pictogramas gerados, a organização visual do teu trabalho, isso facilita bastante a compreensão e deixa também uma leitura mais fluida, mais agradável, né? Não poderia esperar diferente, né? Conhecendo o teu trabalho como eu conheço e também da sua orientadora. Então, parabenizar também por esse aspecto visual, não só da tese, como também já do toolkit, tá? Na verdade, em relação à metodologia, eu só teria uma sugestão, tá? Tem algumas observações, mas essas eu vou te mandar, às vezes um texto, tem um parágrafo repetido, mas isso realmente eu vou te mandar para não precisar falar aqui. Mas quando você está lá na fase, deixa eu ver qual, em que você fala do método, né, que você vai utilizar. Vinculação metodológica, que é o 3221, etapa 2, passo 1, ponto de partida, né? Página 66. A gente lê, né? Você fala sobre os métodos lá no teu referencial teórico e só lá na frente a gente vai saber que é o GOTP, né? Então, a minha sugestão é que você possa mencionar o GOTP aqui. É só realmente uma sugestão, tá? Aqui você diz que esse ponto de partida refere-se à vinculação metodológica do toolkit, né? Fala que é um método de design utilizado como referência, né? Cita, na verdade, mas eu senti falta de você citar aqui o GOTP, tá? Repito, é uma sugestão que talvez a gente já vá se preparando para saber aí qual vai ser o método que você vai vincular como ponto de partida, ok? No mais, em relação à metodologia, não tenho mais observações. Outra questão também que eu senti falta, mas é só um detalhe, de fato. Por quê? Porque você colocou o detalhamento lá nos apêndices, né? Dos levantamentos. Mas só para facilitar a leitura quando a gente começa, para não precisar ir até lá, quando você cita as instituições, não, peraí, os alunos, os discentes, na página 77. E aqui você coloca, né, que são 58, o vínculo institucional. Eu sinto que falta só daqui você dizer assim, quantos são da UFSC, quantos são da UFAL, quantos da UFPB, tá? Talvez seja interessante colocar aqui para não precisar ir até lá para ter essa informação. Eu fiquei curiosa, né? Nesse momento. E aí também talvez um quadro, não sei, dizendo, na verdade você fala aqui, primeiro ano 20,6, segundo ano 15,5, essa distribuição você coloca. Eu só senti falta dessa distribuição em relação a quantos de cada instituição. Ok? É só também uma sugestão para a gente já ter essa informação mais próxima. E aí,
Outras, como eu já falei, outras observações, mas em relação mesmo à formatação, muito poucas também, frisando, né? Algumas outras questões relativas a palavras, mas também muito poucas. E aí, outra sugestão que eu tenho é o seguinte: você apresenta o conceito do toolkit, né? Você apresenta a marca, os elementos gráficos, você mostra os cards, todo o processo. Aí você vem com todo esse processo e aí você apresenta o toolkit, eu estou vindo aqui na sequência, todo, e vai para... Já chego lá, ficou bem extenso, eu já chego lá. Aí você faz o detalhamento de cada dimensão, né? E aí você vai para o 433, que é na página 122. Considerações com base nos resultados obtidos. Eu achei que ficou ótimo. Agora, a minha sugestão é o seguinte: você fala aplica, né, a análise SWOT, você coloca a relação com o contexto acadêmico de mercado, né, a revisão dos principais pontos, e só depois disso, né, você coloca a demonstração de uso. A minha sugestão é, quando você apresenta lá na frente conceito, marca, os cards, o framework, tudo direitinho, eu acho que seria interessante essa parte de demonstração do uso estar lá próximo, né? Porque aqui, pelo que eu entendo desse 4.3 que você fez, é mais uma questão mesmo de análise do funcionamento dele, né? Dos pontos fortes, dos pontos fracos. A minha sugestão é que você concluísse essa parte dos resultados com isso, mas que a demonstração fosse um pouco mais para trás, né, junto com quando você apresenta a ferramenta, tá? Eu acho que fica mais... Porque aí, quando a gente termina, eu entrei nos QR Codes, vi os vídeos, né? Aí, talvez seja interessante você ver isso antes, para você entender melhor aquelas relações que você fez com os resultados, tá bom? Como eu falei, são poucas as minhas observações, vou ser muito mais rápida hoje do que em outras defesas, Leandro, mas isso, de fato, é resultado do teu trabalho, que está muito bom, muito bem escrito, muito bem apresentado, tá? E, como eu já falei e ressalto bastante a importância desse tema, dessa ferramenta, principalmente por ela poder ser utilizada com outras ferramentas, como você falou, poder escolher quaisquer métodos para trabalhar, né? E atender a uma demanda que a gente sabe que é real, né? É real e a gente passa por isso no nosso cotidiano como professor de projeto, né? E é isso, eu queria parabenizar mais uma vez a você, a sua orientadora, a sua família, porque a gente sabe que isso não é uma conquista apenas sua, né? A gente sabe todo o processo que é quando a gente entra num doutorado, né? E mexe com a vida familiar diretamente. E agradecer a oportunidade, mais uma vez, de estar fazendo parte desse momento tão especial, né? Que é uma defesa de tese na vida de um professor, de um pesquisador, tá? E, mais uma vez, ter a oportunidade de estar numa banca junto com a Gisele e com os professores também, tá bom? Que estão aqui presentes. Obrigada. Obrigada, Angélica. Leandro, você quer fazer alguma colocação para o professor? Claro, professora Angélica, muito obrigado pelas palavras, né? Por dedicar o tempo aí para avaliar o trabalho. Para quem não sabe, a professora Angélica é minha colega de departamento, e ela me acompanha desde que eu ingressei na UFB. Isso é muito legal, assim, a gente está compartilhando esse momento, né, Angélica? E eu me lembro que até no meu concurso, né, quando eu estava na prova didática, a Angélica estava lá no fundo da sala, acompanhando. Então é uma história, né, que a gente ainda vai longe juntos, e é muito bom. Esse momento aqui é um marco, eu acho que não só para mim, claro que é mais, né, mas eu acho que para o departamento, cada professor que se qualifica e, né, pode estar acompanhando é uma satisfação, e estar contigo aqui, então, é muito bom também. Obrigado mais uma vez pelas observações, a gente vai ver direitinho, né,
Mas eu entendi, eu entendi a tua intenção ali e a gente vai conversar e vai ver de que forma a gente consegue atender. Eu acho que agora com você nós somos 100% doutores, né? No departamento. A meta, isso é uma outra coisa legal, né? A meta era essa, 2021 tá com o corpo todo concluído, isso é fantástico, né? Foi um esforço coletivo do departamento, então é muito bom. Tá podendo cumprir com isso, né? Agradeço mais uma vez a você, a Gisele, ao professor Nilton e ao professor Elton por fazer parte dessa banca. Muito bom. Obrigado. Muito obrigada, Angélica. Eu vou convidar o professor Elton, então, para fazer suas considerações. Bom dia, pessoal. Bom dia, professora Gisele, professor Leandro. Parabéns aí pela apresentação e pelo trabalho. Primeiramente, muito obrigado por lembrarem de mim, pelo convite. É sempre uma satisfação poder colaborar. E agradeço aí a professora Gisele e o Leandro por isso. Também cumprimento aí a professora Angélica, a professor Milton. Satisfação estarmos juntos também aí nessa banca. Muito bem, Leandro. Primeiramente, parabéns pelo trabalho, pelo tema, né, pela inserção desse conteúdo aí em temas relacionados a projeto, que é algo extremamente relevante para nós, né, como a professora anterior já comentou aí na sua banca, e de fato isso é uma confirmação. Então, a primeira coisa que eu tenho a dizer, assim, que de fato é um trabalho muito agradável de ler e com uma contribuição realmente bastante pertinente. E já adianto que tu tens um trabalho robusto, né? Tens uma tese de doutorado, então fique tranquilo quanto a isso, que estamos aí como banca para colaborar para a melhoria do documento, né? Porque quanto a consecução, quanto a conteúdo, pesquisa, com certeza vocês têm um belo trabalho aí. E, como já mencionado, eu não participei da qualificação, então talvez até por isso eu tenha um pouquinho mais de detalhes ali que eu acabei marcando mais nas partes iniciais do trabalho, mas não veja isso como um aspecto negativo, como se fosse algum tipo de crítica, né, para o trabalho, de modo algum. Justamente são comentários aqui para a melhoria do documento, da tese de doutorado mesmo, viu? Então, porque às vezes parece que o membro da banca só se concentrou nos pontos negativos, né? Às vezes pode dar essa impressão, né? Por isso que eu faço questão de já elogiar o trabalho, porque como um todo tá excelente. E aqui o nosso trabalho é justamente colaborar, contribuir, né? Então, verifique aí com a professora Gisele se é pertinente o que eu vou aqui propor, né? De sugestões de melhoria. Então, iniciando, vou procurar ser sucinto também, né? Eu vou pela ordem cronológica aqui do trabalho. Então, ali no resumo, Leandro, ele contempla o que é necessário para um resumo, aqueles itens básicos lá, então no geral está ok. Fiz algumas poucas observações aqui, que às vezes ali no meio do resumo parece que você retoma, ali no meio dos resultados, retoma uma breve contextualização da pesquisa ali, então talvez verificar uma maneira de ser um pouco mais sintético ali naquela parte, onde está ali a pesquisa, apresenta especificidades concernentes ao contexto acadêmico. Tal. Parece que você retoma, na maneira de escrever, né? Parece que retoma a contextualização da pesquisa já no meio dos resultados. Ali. Então, quem sabe dar uma revisada aí nesse aspecto. E também a última frase ali, não sei se valeria a pena, quem sabe repensar também, porque você já apresenta sugestões para trabalhos futuros. Não sei se no resumo seria o melhor local para isso constar também. Tá? Mas são só essas breves observações que eu faço aí no teu resumo. No restante tá ok. E aí uma sugestão que eu dou com bastante ênfase é fazer uma revisão final no teu texto. Eu fiz uma série de apontamentos aqui, mas tem outros também ao longo do trabalho de questão de digitação mesmo, né? Às vezes de frases que podem soar um pouco redundantes, né? Aquela minúcia assim que a gente preza para um documento final, né? O documento máximo da academia, que é a tese de doutorado, merece ter essa revisão, esse pente fino, aí muito bem feito, né? Então parece um detalhe que não é tão importante, mas para uma tese de doutorado eu sugiro fortemente que faça uma boa revisão final no texto, tá? Aí por isso até que eu não vou ficar aqui mencionando exatamente esses pontos onde são, mas eu vou te mandar o documento com essas observações, tá bom?
alguns exemplos desses aspectos em que as frases podem ser melhoradas. Ok. Exatamente o que eu estou falando. Eu vou pulando essa parte. Vamos lá, teus objetivos. Objetivo geral, excelente. Diz muito bem o que você se propõe a buscar. E aí, nos teus objetivos específicos, página 21, eu tenho aqui algumas observações, né? Esses 3, ao meu ver, contemplam o que você realizará no teu trabalho. Porém, eu vejo assim que eles podem ser melhorados, assim, na redação deles, sabe? Em alguns detalhes, como, por exemplo, o primeiro objetivo específico. Eu vejo que ele está um pouquinho demasiadamente exploratório, assim. Ele se refere mais ao pesquisador do que à pesquisa. Então, você coloca compreender os temas norteadores do processo de design. Então, talvez o compreender aí seja mais vinculado a ti, como pesquisador, do que propriamente a pesquisa, né? Então, quem sabe rever esse verbo, né? Se é possível tornar ele mais condizente à pesquisa em si, para não ficar tão exploratório assim, né? Parecer que é para você que é esse objetivo. O segundo, eu percebi que ele ficou um pouquinho amplo também. Levantar dados, ok, mas aí você coloca com respeito aos fatores envolvidos no processo projetual de design e oportunidade de intervenção. Eu acredito aqui que você, embora esteja falando do objeto correto, talvez especificar um pouquinho mais esse objeto, deixar um pouquinho mais claro esse objetivo, porque no geral você faz isso. Você diz que esse conjunto de ferramentas é para a fase de pré-desenvolvimento. E aqui já nos objetivos específicos não, parece que você vai tratar de alguma coisa mais ampla relacionada ao processo de design. Então seria interessante aqui especificar em que fase, né, sobre quais aspectos que esses dados vão estar relacionados. A mesma coisa ocorre com o terceiro objetivo, que aí você diz que vai identificar elementos estruturantes para propor um conjunto de ferramentas. Ok, só que parece que a gente não enxerga aqui para que fase, para qual aplicação, né? Você só diz que é um conjunto de ferramentas direcionado ao contexto acadêmico. Então fica um pouquinho amplo para um objetivo específico, ao meu ver, né? Então acho que é legal reler esses objetivos agora, repensar para a redação final. Quem sabe você consegue trazer essa especificidade que vai tornar o teu objetivo geral ainda mais evidente, tá? Sugestões aqui. Vejam se é pertinente isso que eu estou colocando, tá bom? Algumas afirmações também categóricas que você faz, é interessante a gente se precaver numa tese, né? Você coloca ainda nessa página 21, e ao fazer o levantamento de trabalhos de design, de trabalho das equipes, de projeto, você coloca assim que não são abordados os aspectos quanto ao funcionamento e dinâmica das equipes. Fica uma frase um pouquinho forte assim, para uma tese, né? Então, quem sabe ser um pouco menos categórico, né? Porque quem sabe tem, e a gente às vezes, né, não exatamente com a abordagem que a gente está buscando, mas alguma coisa quanto ao aspecto de funcionamento de equipe, sem dúvida, a gente vai encontrar, né? Não da maneira como você está propondo na tua tese, mas aspecto de funcionamento e dinâmica, sem dúvida, isso é abordado na literatura. Então, cuidar com essas frases para a gente não criar um telhado de vidro para a gente, né? Depois de alguém dizer, olha, ele afirmou uma coisa ali que eu encontrei diferente. Tem sim, tem um aspecto aqui relacionado à dinâmica de equipes que, será que ele não leu esse trabalho? Então, para a gente não criar essa fragilidade, sabe? É interessante você evitar frases muito assim de afirmações fortes, sabe? Bom, mais uma sugestão aí para a tua redação, tá? Vamos adiante, então. Aqui tem essas breves anotações que eu já te falei. Vamos lá para a tua fundamentação teórica. Então, você cerca bem também o conteúdo da tua pesquisa. E, mais uma vez aqui, eu sei que você faz isso depois, né? Então, aproveitando até para te dizer que teu trabalho ele tem começo, meio e fim, ele tem uma amarração interessante dos conteúdos com a proposta, né? O que eu vejo aqui em alguns links, a gente pode ter uma melhoria assim, na elaboração e na apresentação desses dados ao longo da tua tese.
Então, aqui no capítulo 2, eu já percebo isso, assim, como alguém que leu pela primeira vez o teu trabalho, né? Eu sinto que você fez um ótimo levantamento de dados, de bibliografia, né? Só que o que eu percebi olhando para o teu objetivo geral? Que ficou, assim, um tratamento quanto ao processo de design como um todo. E tu não trazes aqui essa fase de pré-desenvolvimento como foco da pesquisa, né? Como o tratamento da demanda para que seja convertida numa oportunidade de projeto, que é o foco da tua proposta, né? Então, acaba que a tua fundamentação bibliográfica ela fica um pouquinho mais genérica do que a própria proposição. Foi o que eu percebi aqui. Então, quem sabe, de alguma forma, você conseguir dar um foco já nesse teu capítulo 2 para essa fase, essa macrofase, né, de pré-desenvolvimento. Porque quanto mais específica uma tese, melhor, né? A gente está falando aqui de uma abordagem stricto sensu. Então, é positivo você, quanto mais ir do geral para o específico, melhor nesse momento aqui. Tá? Então, mesmo que você tenha feito um processo, e foi exatamente o que eu fui entendendo ao longo da leitura, em que você identificou uma oportunidade de focar nessa macrofase ao longo do trabalho. Isso é normal, né? Em qualquer pesquisa científica. Mas quem sabe retomar esse teu capítulo 2, e não de refazer de modo algum, né? Mas quem sabe em algum momento dele ele dá esse foco para a macrofase inicial ali, tá bom? Quem sabe é possível fazer esse encaixe aí. Fica essa sugestão. Ok, aí no finalzinho você faz lá uma síntese, né? E também aqui eu vejo uma oportunidade para o teu trabalho. Você sintetizou o conteúdo apresentado no capítulo, mas não chega a fazer assim um link de como esses tópicos vão ser usados no desenvolvimento do seu trabalho. Então, da forma como está, a gente lendo o teu capítulo 1, depois o 2, a gente ainda não consegue enxergar essa proposição acontecendo, sabe? Fica assim um texto mais aparentemente exploratório, a gente sabe que não é, mas como não está evidenciando aqui como esse conhecimento vai ser aplicado na tua tese, o leitor fica ainda se perguntando algumas coisas, né? Você, de modo muito competente, faz isso depois. Até vou comentar isso lá, especialmente naquela figura em que você coloca os autores. Puxa, sensacional. Então você já trouxe ali essa amarração muito bem feita, né? Mas quem sabe aqui, né, verificar se é possível já no capítulo 2 começar a fazer esse link para a proposta da tese, tá? Para não ficar essa impressão assim de alguma coisa que finalizou e que não traz uma sensação de continuidade aparente, né? Mas que a gente sabe que para você como pesquisador com certeza tem. Vamos adiante. O capítulo 3, meus parabéns, capítulo muito bem estruturado, assim, sem deixar pontas soltas. A questão metodológica está muito bem delineada, parabéns mesmo. Aí, mais ou menos aquilo que eu estava te falando, lá na página 74, você traz ou retoma, né, essa questão dos levantamentos bibliográficos, até propõe ali uma revisão sistemática da literatura, né? Então, no texto não ficou tão claro, mas eu imagino que esse levantamento é que foi a base para a construção do teu capítulo 2, correto? Você fez todo um delineamento metodológico de busca de fontes de dados para escrever o teu capítulo 2, né? Exatamente. Então, é isso que eu comentei. Para o leitor, essa sequência de construção não ficou tão clara, porque você finaliza o teu capítulo e depois traz isso aqui que é importante, claro, no capítulo 4, mas exatamente esse link da obtenção desses resultados, que acaba já sendo resultados, né? Embora seja um resultado da bibliografia, mas já é fundamento para a construção da tua proposta. Então, deixar mais claro no texto só essas amarrações, tá? Não é que está feito de um modo equivocado, não, pelo contrário. Está muito bom e você pode evidenciar ainda mais essa tua construção, amarrando melhor as coisas, tá? E aí, na página seguinte, a página 75, aí eu comecei a entender exatamente isso, que até o momento eu estou comentando para ti. Você coloca assim, ó, pelas razões expostas, considera-se como oportunidade que essa pesquisa esteja direcionada à primeira macrofase do processo de design, pré-desenvolvimento. Aí até faço uma anotação, né? Então, essa foi uma constatação posterior à tua pesquisa bibliográfica, né? Foi paralela
né? Então, não seria o caso, quem sabe, aí, de aprofundar a revisão teórica também nessa macrofase, né, que até o momento não apareceu? Então, ela aparece, né, mas já no teu desenvolvimento. Então, quem sabe, deixar mais claro se é a partir daqui que você vai detalhar a macrofase ou se é interessante já, a partir do teu capítulo 2, já ir evidenciando em qual aspecto metodológico, vamos dizer assim, né, em que parte do método de design você vai atuar. Então, acho que deixar isso mais claro no texto vai melhorar ainda mais a tua tese de doutorado. Tá? Essa é uma percepção que eu tive como leitor, assim. Você vê que em vários pontos aqui eu estou reforçando isso, né? Justamente porque eu fui tendo essa percepção ao fazer a leitura. E aí na tua página 87, tem lá o que eu já elogiei, né? A tua figura 31, um mapa de estruturação, muito bom, fazendo o link com a literatura, com o levantamento também, você coloca as cores ali para indicar aonde é que cada elemento dessa tua estrutura principal que está sendo proposta na tese, ela buscou fontes, ela buscou uma justificativa para existir, né? Isso é fantástico, assim, às vezes a gente lê uma tese em que isso não é feito, fica muito nebuloso, né? Fica aquela lacuna entre a fundamentação e a proposta, então fica estranho, fica complicado de justificar. Não é o teu caso, aqui você faz muito bem esse link. Né? Uma única sugestão que eu dou é, quem sabe, detalhar isso no texto também, porque aparecem os autores e as fontes dos levantamentos, mas aí o teu texto fica um pouquinho mais tímido, porque você já pula depois, após apresentar também o quadro de elementos estruturantes, para as etapas, né, de construção ali, como, por exemplo, o item 4.2.2, e aí, ao meu ver, é claro que já está bem robusto o teu trabalho, mas quem sabe, no texto também, textualmente, você fazer esse link, essa justificativa. Não é retomar toda a fundamentação teórica, mas é agora, ao apresentar esse framework aqui, é começar a resgatar os autores e as principais constatações. Eu acho que fica bem organizado aqui no teu trabalho. É mais uma sugestão também, tá? Que vocês verifiquem se cabe, tá? Assim como tudo que eu estou falando aqui, né? São só percepções e sugestões, tá? Muito bem. Aí a gente chega aqui na página 92, onde você apresenta as ferramentas em si. Porque, pelo que eu pude perceber, você foi construindo uma estrutura, né? Com base no levantamento e na literatura. E agora você propõe as ferramentas que vão alimentar essa estrutura principal, correto? A estrutura em si, da tua proposta, ela foi construída com base nessa fundamentação e dados de campo, de um modo que ficou muito evidente isso. Agora, as ferramentas aqui, a partir do item 4.2.2.4, ponto 1, que já é a ferramenta da dimensão 1 ali, da demanda, o que, e assim por diante, né? Cada etapa da tua proposta, você começa a trazer ferramentas para alimentar. Agora, as ferramentas, elas são oriundas de outras fontes, certo? Você começa a trazer agora o Kumar, né? Começa a trazer lá o Hennington e Martin, e vai trazendo outras fontes. Então, não tem aqui uma amarração tão forte quanto você fez dos elementos estruturantes da tua proposta com as ferramentas em si. Então, é um ponto que eu vejo como fragilidade da tua proposta, em que você tem justificativas muito claras para você, mas que no texto ainda não está tanto. Você até chega a dizer aqui, né, que as ferramentas elas foram selecionadas de acordo com as dimensões, né, de forma a oferecer subsídio para complementar as informações, tomada de decisão, tratamento da demanda, e assim por diante, que elas vão variar de básicas para complementares. Ok, excelente isso. Só que tem um ponto de fragilidade, assim, para quem está lendo o trabalho, de onde ele tirou essas ferramentas, assim. Por que essas e não outras? Coisa que você fez muito bem com a tua estrutura, né? Agora, quanto à escolha, a seleção de ferramentas, isso no texto não está tão evidente. Então, é uma oportunidade aqui para você melhorar ainda mais essa parte, né? Ao meu ver, de fazer essa amarração, esse link, de modo que fique também linkado a proposta de ferramentas com a fase de intervenção do projetista dentro do teu
teu processo aí, né? Da proposta que você fez de estrutura com ferramentas, tá? Aí depois é só a conclusão mesmo do teu trabalho, ali na página 98 em diante. Parabéns por toda essa parte de projeto conceitual e visual da ferramenta, que também já foi elogiado, né? Não se trata exatamente da pesquisa científica em si, mas valoriza também seus resultados, né? Dentro da área do design. Então, parabéns, ficou muito bacana, tudo muito bem justificado, né? E também, a partir da página 127, a demonstração de uso também, muito bom. Embora não seja uma validação aqui, ou uma verificação por especialistas, por exemplo, né? Você não chegou a propor isso, e acho que nem é necessário mesmo, né? Mas é uma demonstração de uso que enriquece o teu trabalho. Então, parabéns por ter colocado isso também, que eu acho que complementou muito bem tudo aquilo que você já com maestria vinha propondo, tá? E no mais é isso, Leandro, assim, foram esses pontos que eu encontrei de oportunidades, tá? Não de críticas para dizer que teu trabalho não tá bom, né? Pelo contrário, já deixei claro aqui que está excelente teu trabalho. Como está, ele já está propondo algo realmente excelente, mas tem esses pontos que eu coloquei aqui que eu vejo que é o meu papel como membro da banca de trazer a atenção aí. Quem sabe vocês, em um ou outros pontos desses, venham a entender que é pertinente e façam essa melhoria, né? Então, no mais é isso, o fechamento da tua tese está excelente, o capítulo final de conclusão ali, bem completo, o teu trabalho como um todo está muito bom, apesar das limitações que você mesmo explicou no capítulo final ali, mas faz parte, né, da pesquisa científica, da delimitação do estudo. E é isso, espero ter contribuído para a melhoria do documento final e desejo sucesso aí na caminhada, permaneço à disposição, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, professora Gisele e professor Leandro. Valeu. Obrigada, Elton. Leandro, você quer colocar alguma questão? Bem, professor, muito obrigado. Com certeza é uma avaliação preciosa, né, do trabalho, um olhar sensível e atento. Isso é o que a gente espera, né? Uma avaliação no trabalho como uma tese. Então, eu fico muito feliz, fique tranquilo, assim, que eu recebo muito bem essas considerações. E realmente, assim, lhe ouvindo agora, né, e voltando a memória no trabalho, faz todo sentido, né? E para quem está lendo pela primeira vez, realmente ficam esses gaps, né? E eu acho que atendendo dessa forma, com certeza vai ser um trabalho, vai ficar mais bem entendido, que é isso que a gente espera, né? Que as pessoas, ao fazerem buscas, encontrem nosso trabalho e ali encontrem respostas para o que elas estão procurando, né? Então, com certeza, com isso vai ficar muito bom. Eu queria só esclarecer assim que essa questão das soluções gráficas, né, das representações, isso foi uma coisa que eu já buscava antes, mas eu aprendi muito no NGD isso, né? Observando os trabalhos dos colegas, com a professora Gisele, porque é uma linguagem que ela vem valorizando sempre, né? E eu me adaptei, me esforcei muito para chegar num nível que eu considerasse assim bom, né, aceitável, e também fico assim feliz em ouvir isso, né, as considerações de vocês quanto a isso. Tá bom? Obrigado mais uma vez, um prazer, né, mesmo que virtualmente, estar lhe conhecendo. Esperamos aí futuramente ter mais interações. Obrigado. Muito obrigada, então, professor Elton, né? A gente agradece aí o carinho da leitura e também o documento com, né, os apontamentos aí, a gente agradece. Eu vou convidar então o professor Milton, nosso membro interno. Oi, Milton. Alô? Oi, tudo bem? Escutando bem. Beleza. Bem, agora vamos com mais calma. Vamos lá. Elton, Gisele, Leandro e Angélica. Muito bom estar aqui com vocês. Gisele e Leandro, meus parabéns pelo objetivo alcançado. Eu consegui avaliar uma evolução muito grande no trabalho do Leandro. Meus parabéns, Leandro. Meus parabéns, Gisele, pela orientação,
vocês estão caminhando no caminho correto. A parte visual ficou muito boa, gostei. Olha, eu faço minha a voz dos outros dois também, dos outros dois avaliadores. Eu acho que o Leandro precisa dar só uma revisitada e uma reavaliada nesse espaço. Está morto. Leandro, por favor, uma boa revisão de português. Tá? Para que ninguém depois venha criticar e achar alguns detalhes ali. Falta espaço, tem palavras que são em inglês que deveriam estar em itálico que não estão. Ela mesma, o mesmo processo de sempre. Mas eu vou te mandar as anotações que eu fiz direto para o teu e-mail. Elas estão na forma de anotação dentro do próprio arquivo. Tá? Gente, meus parabéns pelo trabalho. Tá? Vocês conseguiram mostrar o ineditismo, a relevância social do trabalho e a não trivialidade. Com esses 3 alicerces, você tem um doutorado. Eu acho que esse é o ponto principal. Tá? A exigência acadêmica foi cumprida. Claro que quanto melhor o texto ficar, melhor vai ser a referência que ele pode ser para o futuro, para que outros venham e possam continuar o teu trabalho. Tá, Leandro? E ele também vai ser uma bela ferramenta de trabalho para vocês. Né? Eu vou ser curto, tentar repassar aqui. Eu não consigo ter acesso às minhas anotações, eu estou com um probleminha de logística aqui, não deu tempo de ligar o meu computador, mas eu acho que por cima é isso aí, tá, Leandro? Meus parabéns. Gisele, está contigo. Obrigada, Milton, né, pelo carinho, pela oportunidade de ter na banca da defesa, né, que esteve aí com a gente na qualificação, fez os apontamentos, né, e junto com a professora Angélica. Bom, de forma geral, né, trazendo aqui o que os colegas colocaram, a gente com certeza vai pontuar, né, com muito cuidado, muita atenção, algumas necessidades de pequenos ajustes, né, trazidas aí primeiramente pelo próprio Milton, né, então, claro, agora com a defesa feita, aquela revisão final, cuidadosa para o documento que vai ser postado na BU, né, Leandro? Com relação aos comentários que a professora Angélica também trouxe para a gente, né? Então, de talvez até inserir um pouquinho mais o próprio GODP ali, né? A gente várias vezes, por estar tão imerso no conteúdo, às vezes a gente acredita que já está o suficiente, e esse olhar externo é sempre importante, né? Algumas informações também, como ela sugeriu ali dos discentes quanto às instituições, notas de rodapé já facilitam o nosso processo, viu, Leandro? Para inserir esses detalhes, né? Depois a gente vai ver com calma, mas agradeço muito, viu, Angélica, a tua leitura. E, de igual forma, o professor Elton, né, essa leitura é totalmente isenta, né, por não ter estado na qualificação, consegue trazer ainda mais essa sutileza, né, de alguns detalhes que passaram, despercebidos justamente por esse processo imersivo, né, tanto do Leandro quanto o meu, né, quanto orientadora, mas fico feliz, Leandro, que de forma geral, né, os membros da banca, assim, né, elogiaram bastante o teu trabalho, fruto do teu esforço, né. A gente vai voltar a falar um pouquinho mais depois, eu vou pedir licença para vocês, eu gostaria de ver com Elton e Angélica, eu criei um grupo ali no WhatsApp, para a gente poder fazer por lá, porque o professor Milton está com um probleminha de acesso e pelo celular vai ter mais dificuldade de fazer uma sala aqui paralelo. Então, a gente pode falar por lá? Pode ser? Sim, sim. Eu vou pedir que a gente faça, mute aqui o nosso microfone. Leandro, eu vou deixar a sala aqui com uma musiquinha e a gente vai sair, tá bom? Já volto aí.
Então, vamos chamar aí todos os membros, Leandro, Angélica, professor Milton, professor Elton. Leandro. Alô, Leandro. Ô, Gisele, Oi. depois tu consegue, será colocar a ata tudo por aqui ou mandar colocar lá naquele processo do... Eu coloco no Assina UFSC, porque vai ser só nós dois para assinar, né? Isso, isso. Tá, compartilho contigo daí, né? Isso, perfeito. Tá bom. Então, tá Perfeito. ótimo. Então, vou fazer aqui a leitura da ata. Então, é às 9 horas do dia 14 de dezembro de 2021, com a realização da defesa, com a participação dos membros por meio do sistema de interação de áudio e vídeo em tempo real, de acordo com a portaria normativa 020/2020 da PROPEG, Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade Federal de Santa Catarina. Reuniu-se a banca examinadora, composta por mim, professora Gisele Merino, na qualidade de orientadora, professor Milton Luiz Horn Vieira, professor Elton Moura Níquel, examinador externo da UDESC, e Angélica de Souza Galdino Ascioli, examinadora externa da UFPB, para avaliar em sessão pública a tese de doutorado do aluno Leandro Lopes Pereira, com o título Toolkit para a preparação da oportunidade de projeto, POP Toolkit. Então, Leandro Abanca, examinadora, após a apresentação e arguição do candidato, resolveu que seu trabalho está aprovado, sem alterações, num prazo de 30 dias para a entrega da versão final, viu? A banca considerou que seu trabalho não tem alterações significativas, né? São só aprimoramentos, né? E a gente vai acatá-los, tá bom? Então, parabéns, né? Felicidades. Já vou abrir aí para a banca, para fazer esses comentários finais. Esse professor Milton vai conseguir entrar aqui para a gente tirar um print. Consegui. Vamos lá, fazer um print aqui da banca. Muito bom, muito obrigada. Então, abro a palavra para os colegas, né, e para o Leandro. Leandro, quer tecer algum comentário? Claro, só tenho a agradecer, fico muito feliz, né, com essa resposta, com as considerações. Agradeço a cada professor que compõe a banca, professora Angélica, professor Elton, professor Milton, e especialmente a professora Gisele, que é minha orientadora, que, assim, eu já falei isso algumas vezes, mas eu sou muito feliz, assim, por ter encontrado ela, né, como orientadora, porque era a expectativa que eu tinha, né, diante do meu histórico. Assim, eu esperei muito tempo para fazer o doutorado. O gap entre mestrado e doutorado foi de 12 anos. Então, por quê? Porque entre ter pressa e fazer de qualquer forma, eu preferi ter paciência, né? E fazer bem feito. E no nosso departamento nós organizamos todo o corpo docente para isso. Então, quando eu tive a oportunidade de conversar com a professora Gisele, o professor Eugênio, também fica extensivo já o agradecimento. Nós conversamos, vislumbramos aí essa oportunidade, e eu só tive aprendizados, né, e a felicidade de ser orientado por ela, uma pessoa tão sensível e que tratou o trabalho com leveza de ponta a ponta. Isso é muito bom, assim, quando é conduzido assim. Teve vezes, eu nunca falei isso para ela, mas teve vezes que eu pensava assim, hoje ela vai brigar comigo. Não. E não. Então, eu aprendi bastante, né, com a tua orientação, Gisele, e saiba que eu vou levar isso
as minhas orientações também, essa forma de conduzir. Claro que não vou replicar de igual forma, né, mas vou sempre tomar como referência, porque realmente é uma forma que eu aprecio bastante. Então, da mesma forma, agradeço a UFSC, por me acolher. Nós fomos daqui de João Pessoa para Santa Catarina, para Florianópolis, foi uma experiência ótima. A minha família, né, sempre apoiando e acompanhando. Primeiro a movimentação para João Pessoa, depois a movimentação para Florianópolis, volta para João Pessoa, e a gente sabe que isso faz parte, né? Então, a família é a base e deve sempre acompanhar e dar o suporte necessário, né, para que a gente consiga conduzir as coisas. Então, eu tive a felicidade né, da minha família também me amparar nesse aspecto. E também família no sentido mais amplo, né, meu pai, meus irmãos, minha mãe não está mais aqui já tem um tempo, mas tenho certeza que deve estar acompanhando de alguma forma, né, e a gente fica feliz com isso. Os colegas do departamento de design, também, né, pelo afastamento, todo o processo que acontece para a gente realizar esse doutorado, instituição, UFPB, da mesma forma. Os colegas do NGD, eu já falei, mas não custa falar de novo, aprendi com cada um, observando, conversando, trocando ideia. Então, esse processo de doutorado não é só sala de aula e não é só tese, né? É uma coisa maior, por isso eu estou falando tudo isso, né? A gente tem algo sempre a aprender e deve estar atento a isso, aprender e contribuir de alguma forma sempre que possível, né? Eu acho que agora o doutorado traz uma responsabilidade maior, né, acadêmica, profissional, e a gente deve dar conta e continuar buscando esse crescimento. Então, meus sinceros e imensos agradecimentos a todos vocês. E o pessoal que está nos acompanhando aqui também, muitos amigos, fico feliz de estar vendo todo mundo aqui. E é isso, muito obrigado. O dia vai ficar bem mais leve hoje. Vai ficar. Eu agradeço aos professores, né, também, e deixo aberta a palavra e já me despeço para a gente poder também ficar aqui na sala, se tiver mais alguém que queira falar, né, mas a gente sabe que os professores, nessa época, está todo mundo com a sua agenda, né, entre reunião e orientação. Então, eu agradeço muitíssimo, viu, professora Angélica, professor Elton e professor Milton, e deixo aqui a vocês à vontade com relação à banca, tá? Obrigada. Obrigada, gente. Parabéns, Leandro, mais uma vez. Valeu, parabéns, Leandro. Para você e toda a família aí, também professora Gisele, por mais um excelente trabalho aí. Tá bom? Obrigado aí pela oportunidade de participar também. Obrigada, Elton. Leandro, só uma correção, tá? O dia não vai ficar mais leve para ti hoje. Amanhã sim, depois que tu acordar, mas hoje tu ainda vai estar na pilha pela defesa. Vai estar na energia. Isso aí. A única vontade que ele vai deixar, viu, Miltinho, é porque ele mora em João Pessoa e lá tem um monte de caldinho gostoso para tomar, né, Leandro? Caldinho de sururu. Uma boa água de coco, água né, de coco. Coisa boa. Verdade. E faltou fazer um destaque importante, né? Não menos importante, mas agora nesse momento aqui em casa está o Renato e o Jorge, que são dois colegas, amigos, né? São da família, e também, porque senão eu estaria sozinho em casa, né? Mas eles estão aqui comigo, tanto para dar suporte como para dar aquela energia boa. Legal. E isso é muito bom. Parabenizar, então. Parabéns aí. Parabéns, Leandro. Obrigada, professor Milton, novamente os professores. Leandro, por toda a dedicação, né? Mesmo com essa tua grande maturidade, eu acho que por isso também tem sido leve, né? E não adianta de nada vir a bronca grande, porque a gente sabe que você tem, né, muita responsabilidade. Foi um prazer te orientar, foi um prazer poder contribuir com a tua instituição, com o grupo, né, que a gente tem os colegas que estão aí, Leandro, a Luciene, a Angélica, Renato, né, e tantos outros, e fora os alunos que já foram alunos e hoje estão alunos do pós-design também, né, dessa parceria entre as instituições que a gente acabou construindo com o pós-design. Então, parabéns. E eu declaro, então, encerrada a sessão de defesa do Leandro. Parabéns, Leandro. Um abraço, tudo de bom.
Bom Natal e um próspero ano novo para todo mundo. Para todos, que assim Feliz seja. Natal para Obrigada, todo mundo. colegas. Que Deus os É isso aí. abençoe. Tchau. Assim seja. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Abraços. Obrigado.